Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Este é o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Estamos aí na quinta lição dessa série de estudos, onde nós vamos estudar todo o livro do Apocalipse, verso a verso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, onde se trata os 7 selos. E aí nós tivemos aqui, os meninos aqui também estiveram preparando por muito tempo, tivemos discutido aqui em oração e espero que esse vídeo te ensine muitas coisas, você aprenda muitas coisas sobre esse livro tão enigmático que é o livro do Apocalipse e na verdade é simplesmente a revelação. O time está completo hoje, esse é o Alexandre, eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo. Espero que vocês gostem, nós vamos aqui tratar de todos os aspectos do selo, do paralelismo desses selos com as igrejas, ou talvez não, talvez algum selo não esteja tão paralelo a uma igreja. Fiquem ligados, com certeza você vai aprender alguma coisa. Então, chama a vinheta. Bom pessoal, vamos lá então explorar essas entrelinhas e tentar aprender ainda mais sobre esse livro. Bom, o Apocalipse, todo mundo sabe que é um livro que trata praticamente de profecias. E quando se fala em profecias, existem muitos simbolismos, existem muitos paralelos com outras partes da Bíblia. E com outras profecias, inclusive. Com outras profecias, e é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um paralelo, trazendo aqui Ezequiel, Zacarias, toda a Torá também, para verificarmos qual eram as expressões idiomáticas que eles usavam lá, qual era a linguagem que eles usavam lá, porque para a gente poder entender o que João estava tentando falar em alguns momentos aqui, algum simbolismo de cavalo vermelho, cavalo amarelo, norte, sul. Então isso que é muito legal, né, Ricardo? E como que nós vamos poder explicar isso melhor? Para vocês entenderem também como vai ser a estrutura do vídeo, como ele vai se desenrolar. Vocês precisam entender primeiramente o que significa metalinguagem. Metalinguagem é linguagem sobreposta. É estruturas de linguagem que falam sobre a mesma coisa, só que de estruturas diferentes. Eu vou utilizar um silogismo, vou simplificar ao máximo, utilizando o silogismo socrático. Vamos lá. Todo homem é mortal. Esse enunciado, todo homem é mortal, é uma estrutura de linguagem geral e abstrata. Agora eu vou passar para uma estrutura de linguagem diversa. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa é uma outra estrutura de linguagem individual e concreta. Trabalhando com profecia, nós também temos essa mesma metalinguagem. Existe uma estrutura de linguagem profética, escatológica, que ela é abstrata, simbólica e nós buscamos o significado deste enunciado abstrato na Torá e nos profetas. Então há equivalências abstratas, equivalências gerais e com a mesma estrutura de linguagem. Esta estrutura de linguagem vai ficar à minha competência, ao meu cargo desenvolver. Agora, cumprimento concreto, individual, abstrato, vai ficar a cargo, a competência do Alexandre. Então eu vou tratar do enunciado geral, mais abstrato, o Alexandre vai tratar da estrutura de linguagem mais individual e concreta. Uma parte mais histórica. Isso. O Alexandre vai atrás do fato histórico, eu vou atrás do enunciado linguístico. Legal. Mas os dois devem, obviamente, se subsumir. A gente vai conversar. Nós temos que fazer uma subsunção aí. E vocês aí também vão fazer uma subsunção aí em casa. Subsumir é justamente pegar o abstrato e casar, vamos dizer assim, com o concreto. Só um indicativo da bibliografia sobre Apocalipse que eu estou usando, Voltei para cá, então estou com a minha biblioteca de volta. Além daquele livro do Maxwell que eu já tinha sugerido, que é esse aqui. A gente está usando também o livro do Roy Anderson, Revelações do Apocalipse. E o do Feyerabend também, né? Que é Apocalipse verso por verso. Então a gente está usando esses 3 manuais de Apocalipse aí como base para conversar com. E usando muito Bíblia, dicionário em grego, dicionário em hebraico e por aí vai. Legal, então agora a gente vai começar aqui com a explanação nos slides. Lembrando que aqui embaixo do vídeo nós temos alguns links. Tem o link aqui do grupo WhatsApp Família 1, Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2 e tem aqui também do Google Drive para você poder pegar esses slides e todos os slides que o canal já produziu.
E também, pessoal, lembrando, se você gostar aí do nosso conteúdo, é muito importante que você dê seu joinha, isso é muito importante mesmo. Se você não é inscrito no canal e está aí seguindo essa série, não deixe de se inscrever no canal para que você acompanhe e seja alertado aí, faça parte aí desse grupo de estudos aqui da Bíblia, beleza? E também comenta aqui e compartilha. Nós estamos com um alvo de 10 mil inscritos. Nós precisamos atingir 10 mil inscritos para que a plataforma do YouTube libere para nós alguns recursos, stories, para a gente poder fazer outras coisas que a plataforma nos fornece. Mas isso ela só libera para canais com 10 mil inscritos. Então, pessoal, nos ajude a obter esse alvo, divulgue nas suas redes sociais, com certeza, divulgue na sua igreja, fale com o pessoal aí que estuda, né, as lições da escola sabatina, sempre buscando o original hebraico, buscando os fatos históricos. Então, nos ajude aí com essa obra, que não é para orgulho nosso, mas para que cada vez mais pessoas conheçam a palavra de Deus, beleza? Então vamos para o primeiro slide. Nós já vamos começar aqui, né, com a questão do livramento do exílio babilônio e a queda do imperialismo, já um paralelo histórico para entendermos isso. Eu esqueci de falar, o Lúcio será a voz do além que vai ler os textos. Ele está atrás da câmera lendo. E aí eu vou poder focar melhor, né, para quem está assistindo e não está ouvindo pelo fone, poder assistir, poder focar melhor as partes do slide que o Ricardo está apontando. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, Ricardo. Primeiro slide. Então vamos lá. Primeiro, aquela estrutura de linguagem que eu falei. Vai ser estrutura de linguagem diferente aqui. Eu vou atrás dos enunciados escatológicos, dos enunciados proféticos. Vamos lá. Primeiro, a lição é a lição número 5. Os 7 selos. Veja bem, é os 7 selos. Entretanto, a questão do 7º selo, ela vai ficar em aberto, o autor inclusive deixa em aberto. O Alexandre pode até comentar a razão disso, olhando o livro do Apocalipse. Nós notamos lá a ordem. Se chega até 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo, e aí se tem um parêntese, né? Que é o Apocalipse capítulo 7. E o 7º selo só aparece em Apocalipse capítulo 8. Então tem uma outra profecia aí no meio que vai ser tratada semana que vem. Que vai ser tratada semana que vem, que faz parte, de certa forma, da resposta feita ali no 6º selo, né? Quem poderá subsistir. Isso. E nós vamos deixar certos pontos do 7º selo para a próxima semana. Então vamos lá, vamos verso a verso. Antes de mais nada, antes de entrar no slide, o autor da lição, ele fala, eu concordo totalmente com isso, na lição de domingo, ele fala: os acontecimentos representados nos 7 selos devem ser entendidos no contexto das maldições da aliança do Antigo Testamento, especificadas em termos espada, fome, pestes, feras do campo. Está lá, Levíticos 26, daí versículo 21 e 26. Só explicando, Levíticos 26 e Deuteronômio 28 seriam as bem-aventuranças do Velho Testamento. Lá fala o seguinte: se cumprires as minhas mitzvot, os meus mandamentos, ordenanças, daí, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição. Se não continuar cumprindo, maldição. Se não continuar cumprindo, maldição. Se continuar não cumprindo, aí dispersão. Vocês serão dispersos por toda a terra. Mas se o seu coração constrito se humilhar, então, por amor a Abraão, Isaac, Jacó, e vocês voltarão a mim. Então tem esse lado, mas a tônica central vai girar em torno disso. E vocês têm que ter isso em mente. O quê? Por que é que aconteceu essas dispersões? Veja bem, o povo de Deus se corrompia e era disperso. E levava bênção. Aquele grupo que restava levava bênção para todos os povos. Vamos pensar. Primeiro, a questão do Reino do Norte e Reino do Sul. Se separa o Reino do Norte, o Império Assírio. Jonas leva bênção para Nínive, capital do Império Assírio. Aí, Reino do Sul, Daniel leva bênção para Nabucodonosor, Babilônia. Aí nós temos lá Mardoqueu leva bênção para o Império dos Persas. E assim por diante. E a dispersão dos judeus, esse processo de dispersão, acabava levando bênção para os goim, para outros povos.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui agora. Outra coisa que nós temos que entender aqui que não propriamente está na lição, Zacarias. Zacarias tem mais ou menos 6 visões. 6 não, desculpa, 8. 8 visões. E nós vamos... que estão relacionadas com os cavaleiros. Vamos lá. Lúcio, lê lá Zacarias, Lúcio. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. Ok, primeiro aqui. Monte de metal. A expressão hebraica aqui para metal, que também seria traduzido por cobre, tá? É nihoshet, que ela possui a mesma raiz de nireshet, seria adivinhar, predizer, pressagiar. Então aqui provavelmente é uma expressão idiomática justamente para falar que isto se trata de uma profecia. Vamos lá. Próximo. Lê lá, Lúcio. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. Isso. Separei aqui as expressões hebraicas, vocês podem notar aqui que, sob o ponto de vista de enunciado escatológico, encontra esta relação entre Zacarias e o Apocalipse. Tem as mesmas cores. Exatamente. Mas não a mesma ordem. Exatamente as mesmas cores. Vamos lá, continua. Zacarias 6,5. 6,4, né? E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos, ou espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Veja bem, também sai, ele sai do céu, uma obra ele sai do eterno. Vamos lá, vamos continuar. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, terra do oeste, e os grisalhos saem para a terra do sul. Isso. Zacarias 6,6. Aqui notem os pontos cardeais, são 4. Cada cavalo vai para uma direção. A gente, quando for entrar no enunciado concreto, não vamos entender que isso daqui é uma profecia para dizer informações geográficas. Mas quando você chegar, vocês vão entender isso. Continua lendo. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Perfeito. Então a gente já sabe que nos profetas já existem 4 cavaleiros. 4 cavaleiros, similar aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguém pode estar falando assim: ah, mas cavalo grisalho. A expressão lá no Apocalipse, eu vou trazer melhor, é o mesmo cavalo amarelo, porque lá a expressão é cavalo pálido. Eu vou trazer aqui a expressão grega, vocês vão entender melhor. Tá. Mas o importante, no sentido, não só no enunciado, mas no sentido profético, são versículos posteriores. Um versículo posterior vai ter uma aplicação profética correlacionada com o Messias, e aquele que é o mais importante. Vamos lá, vamos para o próximo slide, vamos entrar propriamente agora no Apocalipse. Voz do além. Vamos lá, Apocalipse 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, dizendo como com uma voz de trovão: vem e vê. Vamos lá, primeiro, aberto o 6º selo. Aqui eu já vou fazer a advertência. Quem chegou agora no canal, ou quem já é do canal e não viu o vídeo da lição anterior, imediatamente anterior, que seria a lição 4, para agora, não vai conseguir entender, volta, assiste o vídeo da lição 4 e depois vem aqui assistir de novo. É só 1 hora. Isso, se quiser, é só 1 hora. Mas em 2x vira meia hora. Isso, você coloca em 2x, eu adoro 2x. Então vamos lá, agora vamos lá. Teve esse selo, não vou explicar de novo o que significa esse livro com 7 selos, mas vamos lá. Olhei e ouvi um dos 4 animais. A gente explicou direitinho a questão desses 4 animais aqui. Só um linkzinho vou trazer. Tem um hebraísmo aqui por trás, porque na língua portuguesa a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Se a gente vai lá na Torá, é Yom Ehad, é um dia, mas esse Yom lá é no sentido de primeiro. Aqui temos esse hebraísmo aqui.
esse um dos animais é o primeiro animal vivente que nós explicamos na semana passada, que seria Jesus, leão da tribo de Judá, que seria uma das facetas do ministério, uma das facetas do ministério de Cristo, que é ele enquanto leão de Judá, que é ele enquanto rei. Vamos continuar. Vocês vão ter que gravar isso para quando a gente seguir a profecia. Que a gente fez um paralelo com o livro de Marcos, né? Exatamente. Então vamos lá. Que a gente fez paralelo, não, que Irineu, analisando os 4 evangelhos, ele notou que o livro de Marcos, notadamente, ele prepondera esse tipo de elucidação contra a característica de Cristo. Né? Legal. Então vamos lá. Agora vamos voltar aos profetas. 1 Samuel 7. Vós lo leem? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, voz do trovão aqui, nós vemos atrelado a atuação do eterno, juízo divino, no sentido de proteger os seus filhos. A palavra aqui, colo, que é voz, curiosamente significa som, e às vezes ela é traduzida por trovão. Então veja mais uma ilustração por causa desse sentido de voz do trovão, porque em hebraico essa distinção não é tão notada quanto é em português e quanto é em grego. Próximo lá, Lúcio. Salmo 104, verso 7. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Mesmo sentido da seguinte, lê lá próximo. Salmo 81, verso 7 e 8. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Aqui a voz do trovão no sentido de voz de ânimo, de admoestação para o povo de Deus. Próximo. E aconteceu, em Êxodo 19:16, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Este é o Monte Sinai, quando foi dado a tábua dos 10 mandamentos. Note que qual é voz, mas também é voto. E nós somos, obviamente, devotos do Eterno. E os mandamentos, os 10 ditos, Aseret Debrot, vem de Davar, que significa os 10 ditos do Eterno, e nós vemos aqui também a questão do trovão, na entrega, na hora do dito. A voz de Deus geralmente tratada como repreensão, estima, admoestação ou trovão, mas tem um detalhe na voz de Deus que é diferente de todos os outros. Vamos lá, que está justamente aqui, ó. Vem e crê. Em Apocalipse 6, no finalzinho do versinho, né? No versinho do verso 1. Aqui está ouvindo de fone. Exatamente. Então vamos lá. Primeira expressão, ha, que significa ver. Ok, pode ser traduzida, mas também, ó, enxergar, entender ou observar. Então, observe. E bo, vir ou acontecer. Então, veja, observe e aconteça. Então essa voz do trovão, ela funciona observe e aconteça. Lá na Torá, deixa eu me lembrar. Vaiomer Elohim, Yehi-or, e disse Elohim, haja luz e houve luz. Então a palavra aconteça. Então a gente estava falando por fora aqui do canal, seria uma expressão idiomática mais ou menos como... Pode crer, com certeza. Isso. Esteja certo de... Então agora nós vamos para o próximo slide, que é a continuação dessa visão. Vamos lá. Voz além. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então vamos lá, vamos explicar essa questão agora aqui, o cavaleiro branco, o arco e a coroa. Vamos lá, primeira coisa, Abacuque 3:8. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Primeira coisa, existe a divisão aqui, quem seria esse cavaleiro branco? Ah, é Cristo ou é o anticristo? Obviamente que nós não ficamos nesta de que seria o anticristo. Vamos lá. Lá em Abacuque, a expressão hebraica aqui, se que sus é equino, se que sus é equino. Aqui a expressão é carros, e daí salvação, Yeshua. Então esse daqui, essa imagem que nós estamos vendo aqui desse cavaleiro branco, montado em cima do cavalo branco com um arco, é justamente o carro de
salvação. Agora vamos, sus, cavalo, murkav, montado ou complexo. Então veja bem, é Yoshua montado num cavalo, lá em Abacuque, se você for ler sim de uma forma livre. Abacuque 3:8. Agora vamos lá, Lúcio, para a próxima. Abacuque 3:9 agora. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, tu fendeste a terra com rios. Notamos aqui, Abacuque 3:8, Abacuque 3:9, nós temos Yoshua, que é a mesma, aqui está a salvação, mas essa palavra, o nome dele significa justamente salvação. E aqui com um arco, descoberto o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram palavra segura. Então veja bem, esse Jesus é o carro de salvação, e ele veio justamente para cumprir o juramento feito às tribos. O detalhe idiomático aqui, keshet, que significa a arma, arco, também significa arco-íris, que é que nós vemos lá na Torá. Noé, foi feita uma promessa, foi feito um voto, a palavra do Eterno que a terra não mais seria destruída por água, e o arco-íris era um símbolo desta aliança. Então essa expressão idiomática desse arco aqui é o quê? Esse cavaleiro, ele tem na mão o quê? A aliança, o símbolo da aliança. Legal, Mateus 28, dos versos 2 e 3, né? E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Para explicar a cor aqui, onde nós encontramos na Bíblia alguém vestido com vestes brancas. Isso vai ser importante, inclusive, para outros. Esse cavaleiro branco, para reforçar que ele é Cristo, olha aqui, nós temos aqui Cristo ressuscitado, e vem um anjo do céu com vestes brancas, símbolo desta pureza. Próximo, Lúcio. Agora Zacarias 6, verso 11. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué. Esse é o ponto importante aqui, que eu falei, mais importante até do que o paralelo do enunciado escatológico que eu trouxe lá em cima, porque veja bem aqui, seguindo aquela profecia de Zacarias no primeiro slide, toma prata e ouro, faz coroa e põe sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Há aqui você vai ter que ler o próximo também, Lucas, Zacarias, Lúcio, 6:13, para o pessoal entender. 6:12 e 6:13, né? Fala ali. E fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E Zacarias 6:13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará o seu trono e será sacerdote no seu trono. Veja bem, aqui nós temos duas funções, uma de rei e uma de sacerdote. Uma compreensão, inclusive, diz que essa última frase, né, e conselho de paz haverá entre eles ambos, esse conselho de paz seria o conselho no duplo ofício de Cristo, né? O ofício real e o ofício sacerdotal. Exatamente. E essa pessoa cujo nome é Renovo, até Calvino mesmo, que não trabalha com a noção do santuário celestial, ele entende que teria uma dúplice aplicação aqui. Uma para Zorobabel, que foi quem reconstruiu o templo terrestre, e outra para o Messias, que seria também o nome de Renovo, que teria essa dúplice função, rei e sacerdote. Este é o enunciado, essa estrutura de linguagem que eu abordei, o enunciado geral, escatológico, etc. Agora o Alexandre vai trabalhar com o concreto e o individual. Vai lá, Alexandre. Um outro paralelo que dá de fazer aqui também é com o Melquisedeque, né? Se for no rei sacerdote, a gente volta no sacerdote. Sacerdote é que a gente até fala... a segunda ordem de Melquisedeque. Mas é aquele ponto. O pessoal vai ter que assistir o vídeo passado, nós falamos disso no vídeo passado. Beleza. Agora quanto ao primeiro selo, né? Ali em Apocalipse 6, versículo 1. Sucintamente, ele vai fazer menção ao primeiro período histórico do cristianismo. Vai ser de Cristo até o final do primeiro século ali, é o período em que se estabelece o cristianismo. Então, são esses anos iniciais,
o cristianismo se estabelece entre os seguidores de Cristo, Nazaré, a região da Judéia, né, a região da Palestina, e ao longo do primeiro século ele atinge os gentios. A gente vai ter as lições que a gente estudou no trimestre passado e antes, falando justamente do processo de pregação aos gentios por meio de Paulo, as cartas de Pedro, a redação dos evangelhos, a própria visão de João. Tudo isso está contido nesse primeiro período. Por quê? Nós entendemos que os 7 selos, eles dizem respeito também a 7 períodos históricos da igreja cristã. Então, falou em selo, a gente está falando o quê? Um grande período, ou variando a dimensão de tamanho, né? Um período profético. Profético para quem? Para a igreja cristã. Então, falou selo, falou igreja cristã, no mundo cristão, durante um período histórico. O primeiro selo, se a gente parar para ver, vai fazer menção direta à primeira igreja que a gente viu lá no começo desse trimestre, que é a igreja de Éfeso, a carta da igreja de Éfeso. As características são semelhantes. A ideia de pureza, a ideia de guardar uma verdade, de pregar uma verdade, diz menção, portanto, o período do cavalo branco, para a gente ser breve, a igreja inicial, os primeiros anos do cristianismo até aí por volta do ano 100, o período em que os apóstolos estavam vivos. Então, nas igrejas da Ásia, fazendo menção à igreja de Éfeso. Ressaltando então, né, essa marcação temporal, por que a gente tomou o ano 100? O ano 31 é a morte de Cristo, então se diz que a igreja de Éfeso e o cavalo branco ele vai durar mais ou menos do ano 31, morte de Cristo, até o ano 100, por quê? A morte de João. Eu diria que a partir do ano 100, cada vez mais os cristãos passam a ser perseguidos por serem cristãos e não por serem judeus. Então é uma marcação importante, porque o período da segunda igreja e do segundo cavalo, que nós entendemos eles coincidem, é um período de muita perseguição, agora não só a judeus, mas a cristãos também. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Vamos avançar agora para o segundo selo, né? Apocalipse 6, verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi agora o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 4. Então vamos lá. Segundo selo. Ouvi o segundo animal, para reforçar aquilo que a gente falou do hebraísmo, lá quando era um animal, eu estava se referindo ao primeiro. Esse segundo animal, ministério de Jesus enquanto boi, ministério de serviço. Irineu de Lyon, ele identifica mais esse ministério do Senhor de serviço no livro de Lucas. Então aqui, ouvi o segundo animal. E daí vem crer, aquela mesma expressão idiomática que nós já falamos, agora Apocalipse 6,4. Isso é o cavalo vermelho. Isso, a questão do cavalo vermelho, o Lúcio já leu, né? Lá em Zacarias 1,9, a gente encontra também um cavalo vermelho. Zacarias 1,8, olha lá, Lúcio. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Parar aqui, primeiro, porque não é a mesma visão lá atrás. Aqui é a do começo, é a primeira visão de Zacarias. E há um cavalo vermelho, e esses três aqui não tem nenhum nenhuma relação com o enunciado. Vamos lá. Primeira coisa, esses 3 cavalos aqui, e atrás deles estavam outros 3 cavalos vermelhos, morenos e brancos. Simbolizaria o Império Medo-Persa. Quando ele teve essa visão, estava no reinado de Dario. Veja bem, o Império Babilônico já tinha caído, só que eles ainda estavam exilados. Consequência da transgressão que foi advertida lá em Levítico 26. E eles sabiam disso. E aqui Zacarias começa a falar justamente disso. Poxa, nós transgredimos a aliança. Nós desobedecemos e fomos dispersos. Esta é a tônica desta visão aqui. Uma visão que ela tem uma aplicação escatológica precisa, que nos dá fontes para entender aquilo que
que iria acontecer no futuro e que aconteceu no período do ano 100 ao ano 313. Mas vamos lá, continuamos, Zacarias 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Aí Zacarias 1:11. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. E aí Zacarias 1:12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então vamos lá, o que estava acontecendo aqui, gente? O que estava acontecendo? Eles estavam dispersos, eles estavam cativos. O Império Babilônico tinha caído, mas o Império Medo-Persa ainda não tinha vindo os decretos que liberou o povo para voltar, liberou o povo para reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução de Jerusalém. Então esta indagação aqui, nesse período profético, Alexandre vai desenvolver a parte concreta. Nós pegamos isso para nós entendermos que era de fato um período histórico similar a este período histórico que o Alexandre vai desenvolver depois, que é do ano 100 ao ano 313. Depois ele vai trazer os dados. Então vamos lá, vamos para o próximo versículo. Zacarias agora 1:13 e 1:14. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 cornos. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: são os poderes que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. Isso, então veja bem. Lembra que nós falamos de Levítico da dispersão? Agora aqui em Zacarias nós temos o quê? Poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O link novamente com aquilo, com o Levítico 26. Agora, e nós vamos fazer sempre aqui um paralelo do selo com aquilo que já foi falado, que é a igreja de Esmirna. Lê lá, Lúcio, que vai dar mais subsídio para quando o Alexandre for trazer a parte concreta. Lá em Apocalipse 2:9 e 2:10 diz: conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora o Alexandre, com esses dados, ele vai falar o que é este período do ano 100 ao ano 313. Historicamente, se atribui então o cavalo vermelho ao período da igreja de Esmirna, como o Ricardo já falou, que se estende do ano 100 até o ano 313. Estamos falando de cristandade, então estamos falando de Império Romano também nesse período. Quais as características do Império Romano nessa época? O Império Romano ele já não vivia mais o seu apogeu. Roma tinha um problema essencial: como se manter unida. Essa era a questão que preocupava os imperadores romanos. Como se perpetuar no poder e como manter o Império unido. Por quê? Existiam vários chefes militares, de diferentes origens e com sedes de poder em diferentes regiões, e eles disputavam entre si para determinar quem seria o imperador. Imperadores vinham e iam, existia uma sucessão de pessoas no poder, e o que garantia a unidade do império era a força da espada. O problema é que o Império Romano era cada vez mais um império diverso. Por ser muito grande, existiam diferentes grupos linguísticos, existiam diferentes religiosidades dentro do Império Romano, existiam povos que emigravam constantemente para dentro de Roma. Então, como manter esse povo todo unido, se não existe uma ideia de cidadão mais tão estabelecida como existia no período republicano, em que o cidadão era um romano nascido em Roma e depois nascido na Itália? Como resolver essa questão? O imperador Diocleciano ele tentou estabelecer uma série de reformas para corrigir aquilo que ele considerava ser a decadência ou os vícios do Império Romano. Essas reformas passaram pela cunhagem de moeda, passaram pela reforma do exército, passaram pela reforma administrativa. Ele organizou Roma dividida em 4
territórios por 4 imperadores, eram os tetrarcas, então Roma foi dividida nessa época entre vários governantes simultâneos. Mas Diocleciano, ele tentou unificar Roma culturalmente também. E o elemento que ele encontrou para unificar Roma foi a religião. Se tentou construir um culto público que trouxesse coesão para todos os membros do Império Romano. Cada cidadão romano podia ter o seu Deus. Cada cidadão romano poderia prestar o seu culto, ter a sua religiosidade. Porém, deveria reconhecer que, além desses deuses, existia o culto público romano, que era feito à pessoa do imperador. Então, Diocleciano, nessa época, vincula a sua figura a Júpiter, depois a Hércules, os outros tetrarcas, os outros imperadores contemporâneos dele fazem o mesmo. E é feito em cada cidade do Império Romano festival, vários festivais anuais, fazendo menção ao culto ao imperador. Não era apenas religião, tratava-se de um ato cívico, um ato de civismo. Os cristãos e os judeus não reconheciam nenhum Deus além de Yahvé. Então, eles se negavam a participar dos cultos públicos, dos cultos ao Estado romano. Diocleciano viu, então, nessa conduta judaica e cristã, um ato de imoralidade e acusou os cristãos de serem imorais. Acusavam os cristãos de cometerem antropofagia, inclusive, de comerem carne humana. Afinal de contas, na ceia se bebia do sangue e se comia do corpo de Cristo, simbolicamente. Diocleciano fez uma série de acusações contra os cristãos e promoveu uma série de editos que realizavam a perseguição desses cristãos. A igreja de Esmirna é uma igreja elogiada, é uma igreja contra a qual não há repreensão, é uma igreja que sofreu perseguição. E ela sofreria em especial uma perseguição mais dura por um período profético de aproximadamente 10 anos. Estudiosos dizem que esses 10 anos seriam o auge da perseguição de Diocleciano, que se encerram após a sua morte, com o edito, um edito de Galério, em 313, depois da morte de Diocleciano, que vai pôr fim àquelas leis de Diocleciano que promoviam a perseguição dos cristãos, e vai devolver propriedades que tinham sido subtraídas dos cristãos, então vai tentar garantir uma situação de liberdade religiosa, porque foi visto que mesmo com tanta perseguição, os cristãos não renunciavam à sua fé, assim como muitos judeus não renunciavam também. Esse período então do cavalo vermelho, um cavalo que tira a paz dos homens, que faz os homens matarem uns aos outros, um cavalo que traz a espada, ele é um período que vai do ano 100, ou seja, do término da primeira igreja, né? Do término do primeiro cavalo, do primeiro selo, e se estende até por volta de 313, com o fim das perseguições de Diocleciano. E aí a gente vai entrar no terceiro selo, na terceira igreja também. Apenas um reforço, para vocês entenderem. Esta interpretação, ela vem justamente desses marcadores. Cavaleiro vermelho, nós vemos cavaleiro vermelho em Zacarias. Ele está se referindo a um período em que houve perseguição, onde esse povo foi perseguido, assim como fala em Apocalipse 2:10, quando fala que a igreja seria da igreja de Esmirna, que é paralela, técnica de paralelismo, com o segundo selo, cavaleiro vermelho. Então, essa interpretação que o Alexandre deu tem esta base que eu falei anteriormente, base de enunciado escatológico anteriormente, para que ela seja feita. Vamos seguir agora, vamos buscar essa base do enunciado escatológico no Antigo Testamento, e depois o Alexandre vem com a questão concreta e interpretação concreta. Vamos lá, duas estruturas de linguagem diferentes. Apocalipse 6:5. Apocalipse 6:5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Apocalipse 6:6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o vinho e o azeite. Muito bem. Terceiro selo, e ouvi o terceiro animal. Faceta do Evangelho, no caso seria, o simbolismo seria
o arraial de Ruben, que carregava justamente a bandeira de um homem, que é a faceta do ministério de Cristo enquanto filho do homem, enquanto na sua natureza humana, que seria o Barenor, ou o Ben Adam, né, aramaico e hebraico, as duas expressões idiomáticas, vem a igreja explicando. Então, vamos buscar o cavaleiro preto, então, nos profetas. A gente tem lá Zacarias 6,6. Vamos buscar o cavaleiro preto. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, Babilônia. Em Ezequiel 26,7. Estou trazendo Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte contra Tiro. Ok, vamos lá. Próximo. Agora, aqui, então, lá em Zacarias, nós temos aquela visão, e nós já explicamos do porquê é feita essa reverência no Apocalipse. Porque aquela visão é justamente para dizer que haverá uma pessoa com o nome de renovo e que ela exercerá sacerdócio real, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse versículo aqui, só para relembrar, tem a mesma aplicação idiomática que nos anteriores. Vamos lá. Agora sobre a questão de uma balança, né? Onde será que tem balança na Bíblia? Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então agora aqui fica a pergunta. Então a gente sabe que existe balança enganosa. E qual que é a diferença da balança que é enganosa para aquela que não é? Peso justo. E qual seria o peso justo? Vamos buscar lá em Miqueias para ver. Miqueias 6:11 diz: seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Aí em Provérbio 16:11 diz: o peso e a balança justos são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa. Então vamos lá. Balança enganosa é aquela que tem peso enganoso. E qual é o peso que não é enganoso? O peso e a balança justos são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa. Provérbios 16:11. Então veja bem, nós temos aqui uma expressão idiomática que utiliza balança. Nós sabemos que a balança justa, ela é aquela cujos pesos são do Senhor. Qual que é o ponto aqui? Existe uma interpretação judaica que fala da balança celestial. Esta balança celestial, por ocasião da morte, onde seria medido, né, quem seria justo e quem não seria justo. A grande questão é que essa história, o fato de existir uma balança celestial não significa que não exista justificação pela fé. Porque os pesos são justamente a obra do Eterno. E notadamente no plano de salvação, a obra do Eterno ela se perfaz na pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui, esse período do ano 313 até o 528, esta balança que foi dada aqui é a balança enganosa, onde, o Alexandre vai explicar depois, se começa um processo onde se mistura religião, onde se mistura religião com política, e vocês vão entender no enunciado concreto que o Alexandre vai desenvolver este ponto. Agora vamos para o próximo aqui, que é a questão das medidas, que também vai estar correlacionado com a questão da balança. Ezequiel 4,16 diz assim: então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com desgosto, e a água beberão por medida, e com espanto. Veja bem, essa expressão aqui, lechem bemishkal, essa expressão aqui, shekal, ela significa pesar, mas ela tem a mesma raiz de shekel, que era uma moeda antiga, shekel. Então, aqui, quando se utiliza, em grego, quando se utiliza a expressão dinheiro, é denário, que equivale aqui ao shekel. O denário equivaleria a um dia de salário. Veja bem, medida de trigo por um dia de trabalho. É uma expressão idiomática ligada a um período complicado, um período de escassez, exatamente. Se nós pensarmos nesta escassez aqui, no sentido de que o Messias é o pão da vida, Legal. Aí nós encontramos
a justificativa para nós entendermos que esse período é um período de escassez espiritual. Por isso, o que reforça a questão do cavaleiro Uma negro. escassez de Cristo, né? Uma escassez de Cristo. Vamos lá, vamos agora aqui para o paralelo da igreja. Porém, algumas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá aos que retêm a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque por escândalo diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também aos que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Então, Apocalipse 2, 14 ao 15. Veja bem, o paralelo do selo com a igreja nos traz mais uma informação para o Alexandre desenvolver o lado concreto, o lado individual. Veja bem, doutrina de Balaão. Balaão era aquela pessoa que ele começou como um profeta do Senhor, mas ele vendia, ele vendeu o seu enunciado escatológico. Ou seja, é uma doutrina de mercancia da palavra do Senhor, mercancia do navio, do profetizar. Doutrina dos nicolaítas, explicamos isso no vídeo passado, vocês dão uma voltada, vocês voltam e dão uma olhada. Então veja bem, escassez espiritual e corrupção doutrinária. Alexandre? Então vamos agora para a parte histórica, né? Costuma-se associar esse terceiro selo à igreja de Pérgamo, que nós já vimos em estudos passados, né? Ele é o cavalo preto, cavalo com a balança, e profeticamente se diz é o período que se estenderia de 313, nós já estudamos o ano 313, né, como o fim da perseguição de Diocleciano, até 538. Vamos ambientar novamente. Como eu já falei, Diocleciano tinha uma preocupação, um império romano decadente que estava se fragmentando. Como manter esse império unido? Ele tentou, com as reformas que ele fez, ele tentou instituindo o culto romano, o culto ao Estado, só que isso não deu certo. Os sucessores de Diocleciano, em especial uma figura conhecida de quem estuda a profecia, que é Constantino, o Grande, eles vão encontrar um outro caminho para se resolver a questão da unidade do Império Romano. E esse outro caminho é o cristianismo. Se não era possível fazer os cristãos, fazer todos no império, seguirem o culto ao Estado, o culto ao imperador, então agora o imperador adota o culto cristão. E todos adotam o culto cristão também. Só que não vai ser aquele cristianismo que rejeita as obras dos nicolaítas lá da primeira igreja, da igreja de Éfeso. Vai ser um cristianismo agora que adota as práticas dos nicolaítas, ou seja, mudar a doutrina para ganhar o povo, mas que adota também a doutrina de Balaão, vender a verdade em favor de ter ganho político. Durante esse período, a gente vai perceber então um processo em que cada vez mais a igreja cristã, na forma de a igreja romana, ganha força e perde pureza doutrinária. Algumas alterações doutrinárias que vão acontecer nesse período são em relação ao consumo de animais que nós consideramos impuros pelas leis levíticas, o conjunto de normas em torno do perdão dos pecados passando pela mediação de um bispo, que é um vínculo com a balança, né, com a ideia de um juízo falso. Eu indico para quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar sobre o tema, um livro que se chama A História da Vida Privada, volume 1, do Ariese e do Duby. É um livro fácil de encontrar, um livro baratinho, e ele descreve muito de como era a vivência dentro da comunidade cristã nesse período. Esse História da Vida Privada é muito bom. E ele vai falar como, por exemplo, mesmo um rei ou um alto funcionário romano que fosse expulso do convívio da igreja por ter incorrido em algum pecado, ele precisava se reconciliar com o bispo, e ele precisava fazer um ritual de reconciliação dentro da igreja, ele sentava nos últimos bancos, ele passava por um ritual de humilhação. Então existem cada vez mais penitências como caminho para conseguir o perdão dos pecados, isso é muito importante. Nesse período também, o sábado é substituído pela veneração ao domingo, o dia do sol, não de graça, o deus patrono de Constantino. Então Constantino apoia a mudança do sábado para o domingo, em função do domingo ser o dia do seu deus patrono, que era a ideia de um sol vitorioso.
Então existem uma série de aspectos que indicam para o cavalo preto o período que vai de 313 até 538 e em associação à igreja de Pérgamo. A questão do pão, né, uma medida de trigo por 1 denário, a escassez do pão faz a menção à escassez de Jesus Cristo, o pão da vida, que cada vez mais foi deixado de escanteio, foi deixado de lado, em favor de uma igreja que pregava o poder político, que pregava uma salvação por meio de penitências, por meio de indulgências. Por que o ano de 538 para se encerrar, né? Porque o período do cavalo preto se encerra no ano de 538. Não é um ponto pacífico entre os intérpretes proféticos. Essa interpretação ela parte a partir de Uriah Smith e ela diz muito respeito ao ano de 1798, que é a ferida mortal. A gente vai estudar isso mais para frente em outras profecias, mas é o período em que termina-se a supremacia papal, para quem está acostumado a estudar a profecia. Eu sugiro um artigo do Alberto Tim, está lá no Centro White, disponível para quem quiser. O título desse artigo é A Importância das Datas de 508 e 538 para a Supremacia Papal. E nesse artigo, o Alberto Tim ele vai falar de alguns processos que aconteceram por volta do ano 538. Em especial, o que acontece? Roma, já decadente, deixa de existir enquanto Império Unificado. Ela foi invadida por vários povos germânicos, os chamados povos bárbaros. Não tem mais Roma, portanto, agora, mas existe uma força que sobrevive depois da queda do poder imperial. Essa força que sobrevive é a Igreja Católica, é o poder da Igreja Romana Cristã. E no ano de 538, os godos, um reino ariano que fazia oposição ao poder papal e que sitiava a cidade de Roma, no ano 538 eles se retiram, eles saem e a partir dali o Papa é cada vez mais reconhecido como uma autoridade, tanto religiosa quanto temporal. De certa forma o Papa também exerce um duplo ofício, só que agora corrompido enquanto anticristo. Um ofício que é ao mesmo tempo real, poder temporal, e sacerdotal, num sacerdócio falso. É aqui uma contrafação do ministério de Cristo, né? E como o período dos 1260 dias de Apocalipse, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13, se encerra em 1798, a gente vai estudar isso mais para frente, fica o gancho agora. Recuando de 1798 a 1260 dias, a gente chega à datação de 538. Então, portanto, se costuma usar a data para a igreja de Pérgamo e para o cavalo preto, 538, de 313 até 538 depois de Cristo. Vamos lá agora então para o quarto selo. Apocalipse 6, verso 7 diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. Apocalipse 6, 8: E olhei e eis um cavalo amarelo agora. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado a potestade para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com mortandade e com as feras da terra. Vamos lá. Novamente a marcação, cavalo amarelo, aquela marcação com a profecia de Zacarias, que é uma profecia do homem que vem e o seu nome é renovo, e ele, repetindo, ele possui uma coroa, porque ele é rei, e ele é sacerdote. Então, cavalo amarelo, para naquele sentido da marcação. Só que agora aqui, vamos recapitular aqui, o quarto animal vivente. Veja bem, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal vivente, que seria, no caso, o animal vivente. Vamos ter que olhar o vídeo para entender a explicação completa. Ele era a águia, que era um símbolo do arraial de Dan. Vocês vão ter que entender isso lá atrás, que eu expliquei certinho qual a diferença do arraial para a tribo. Não vamos explicar de novo. E simbolizaria uma faceta do Evangelho do Eterno, ele enquanto um ser divino, um ser onisciente, um ser que voa alto, diferente do ser humano. Então vamos lá. Esse seria o primeiro ponto. Agora aqui, este cavalo amarelo, a expressão grega, eu falei lá no primeiro slide, né? A expressão grega é
Chloros, ela também é traduzida por pálido. Ela também significa um amarelo esverdeado. Ela equivale ao Suzim Berudim, lá de Zacarias. Veja bem, foi dado para ele, ele estava sentado sobre ele tinha o nome de morte, aqui a expressão grega é Thanatos, e inferno. Hades, que é o equivalente ao Sheol, que significa a sepultura. Não há aqui, entendemos nós, apesar de respeitamos os teólogos, base para se dizer que esse Hades seria um mundo metafísico inferior. Não, é a sepultura mesmo. E foi-lhe dado potestade, ou seja, poder para matar a quarta parte da terra. Aqui se faz um correspondente linguístico veja bem, cada cavalo vai para uma parte, para uma direção. Os pontos cardeais são 4. O cavalo amarelo vai para uma parte. Quarta parte, uma expressão simbólica que atrela as duas profecias e nos traz enunciados similares. Agora vamos lá. Vamos entender essa cor amarela. Vamos pegar esse jogo de linguagem. Está lá no Weigel, Levíticos 13:30. Lúcio. E o sacerdote, examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino, nela há o sacerdote que declarará por imundo, ou seja, tinha lepra da cabeça ou da barba é. Isso. Pelo amarelo fino. Símbolo, então, de enfermidade. Nós já encontramos isso lá no Levíticos. Eu pulei esse versículo aqui, o Êxodo, que fala com relação à águia, né? Dá uma lidinha lá no Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então esse ministério justamente é a atuação divina do Eterno. É uma expressão idiomática, vamos dizer assim. Então esse quarto animal aqui, no versículo 7 do Apocalipse, representa justamente isso. O Messias, enquanto sua atuação de libertação, que foi o que aconteceu aqui no Shemot. Agora voltando lá para o Weikra, o leproso, ele tinha que passar pelo processo de purificação. E aqui no Levíticos 13:30 mostra como que é o processo pelo qual o sacerdote passava aquela pessoa. Se encontrasse um pelo amarelo fino, nele há o sacerdote declarar imundo, ou seja, há enfermidade nele. Então esse cavalo amarelo está associado à enfermidade. Vamos lá, Zacarias 6. Zacarias 6 é aquilo que eu já falei, o Lúcio não vai nem precisar nem ler, a questão dos pontos cardeais. Agora Ezequiel. Cavaleiro vermelho. E se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Isso. Esse primeiro enunciado aqui, eu trouxe, ele é aplicado ao Cavaleiro Vermelho, Ezequiel 14:18, e o próximo versículo é que vai ser aplicado esse Cavaleiro Amarelo, porque trata de peste. Legal. Ezequiel 14:20 fala: ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então, essa expressão idiomática, a escolha desse cavaleiro amarelo é para marcar justamente essas estruturas de linguagem que estão naturais nos profetas. Aqui a gente faz agora o paralelo com o Apocalipse 2:20 para a gente pegar mais subsídios para depois a gente entender do porquê da interpretação que o Alexandre vai passar para vocês. Vamos lá, lê lá o Apocalipse 2:20. Porém tenho contra ti umas poucas de coisas, que consentes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso, e o que Jezebel fazia? Jezebel era um símbolo da introdução da idolatria. Nessa estrutura que nós falamos desse paralelismo, nós vamos buscar lá em Apocalipse 2:20, esta coordenada que vai servir para o Alexandre desenvolver a interpretação dentro daquela estrutura de linguagem diferente dessa nossa, que é a concreta.
Jezebel introduz então idolatria. Agora o Alexandre vem e começa a falar dele. Vai lá, Alexandre. Então a gente volta a falar agora do quarto selo, quarto cavalo, quarta igreja também, entendemos essa correspondência, igreja de Tiatira. Um período que está definido entre 538 até 1560, alguns dizem, outros 1517. Essa marcação temporal de fim vai variar, só que não é uma marcação precisa tão importante, porque não tem uma profecia com data que faça correspondência a isso. A igreja de Tiatira, junto com a igreja de Sardes, parte da igreja de Sardes, vão ser o período de supremacia papal. O que acontece nesse período? Como a gente viu, nós temos uma igreja apostólica primeiro, até o ano 100. Depois nós temos uma igreja perseguida, até o ano 313. Depois nós temos uma igreja que se romaniza, que fica junta do poder imperial, até 538. E a partir de 538 nós temos uma igreja que governa com os poderes do Estado, mas sem precisar do imperador. Aqui é um período que nós conhecemos, historiadores, como a chamada Idade Média. E o cavalo amarelo é um cavalo que representa bem a Idade Média. Ele traz fome, ele traz espada, ele traz feras e ele vem para destruir a quarta parte da terra, né? Ele mata a quarta parte da terra. Quais são os elementos na Idade Média, ou nesse período de 538 até 1560, igreja de Tiatira? Igreja do domínio de Jezabel, né, uma característica da igreja de Tiatira, que tolera a Jezabel. Quais as características históricas, então, desse período? Nesse período nós temos a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 até 1453, uma guerra de 100 anos que durou mais de 100 anos. Durante essa guerra, gerações inteiras morreram nas guerras entre França e Inglaterra. Nós temos de 1343 até 1353 a peste negra, uma doença, acredita-se, que transmitida pela pulga do rato, a peste bubônica, que tinha efeitos terríveis e que se espalhou pela Europa, matando, dizimando a população europeia, matando o pobre, matando o rico, matando o clérigo, matando boa parte da população da Europa e seguindo as rotas comerciais. Nesse período nós temos o estabelecimento da Inquisição com muita força, que realizava autos de fé e matava hereges queimados na Espanha, por exemplo. Nesse período também, poucos estudiosos de profecia analisam isso, mas nesse período de supremacia papal e da igreja de Tiatira, nós temos o genocídio americano também. Milhões de indígenas aqui nas Américas foram mortos pelos espanhóis quando os conquistadores espanhóis chegaram. Os impérios Maia, Inca, Azteca, os astecas também, eles foram exterminados pelos espanhóis. Quem tiver curiosidade é só ler o que os cronistas da época, por exemplo, Frei Bartolomé de las Casas, o que eles falam sobre esses invasores espanhóis, que assassinavam crianças, assassinavam mulheres grávidas, faziam apostas para ver quem conseguia decapitar um indígena com um golpe de espada. Em nome de Jesus, usando a cruz como símbolo, os soldados espanhóis exterminaram milhões de povos americanos. Então, esse período de 538 até 1560 é um período marcado, sem dúvida, pela fome e pela espada. Ele termina, porém, com o surgimento da Reforma Protestante. E aí, o marcador mais importante para a Reforma Protestante, qual ano exato, a gente não tem como definir, mas nós delimitamos o final desse período. O final do período da igreja de Tiatira, o final do período do quarto selo é o início da Reforma Protestante. Aí nós já entramos no quinto selo. Vamos falar dele mais para frente. Quinto selo, vai haver um até quando? Vamos voltar lá e vamos entender um pouquinho disso. Veja bem, nós tivemos aqui 4 maus, vamos dizer assim, aqui em Ezequiel 14:2, e nós tivemos lá 4 cavaleiros e 4 períodos em que se abateram justamente maus sobre o povo de Deus. E aqui fica uma dúvida: por quê? E até quando? E até quando? Vamos ler os versículos e vamos entender, porque é aqui que vai trazer a resposta do porquê. Lê lá.
Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Ezequiel 14:21. E agora 14:22. Mas eis que alguns estarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. Isso. Dá uma paradinha aqui. E agora a gente vai ler Apocalipse 2:24. Ó, eu marquei aqui, ó. Mas eis que alguns restarão nela. Está lá em Ezequiel 14:22. Agora vamos encontrar aqui em Apocalipse 2:24 um link. Vai lá. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos Então porei. veja bem, na igreja de Tiatira, justamente depois daqueles eventos, restam alguns. E a resposta do Eterno com relação ao porquê é: e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Então, olhando esses que vão restar, é que nós vamos obter a resposta que tudo isso não aconteceu por nada. E nós encontramos esses restantes aqui também em Tiatira. Agora, a pergunta, vamos lá para o próximo slide, agora a gente entra no quinto selo propriamente. A pergunta continua, vamos tentar continuar elucidando ela. Apocalipse agora 6, verso 9. E havendo aberto agora o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que tinham. Então veja bem, o Alexandre vai falar mais para frente. Olhando o que restar, nós vamos obter a resposta. Esse selo é o selo da reforma, o selo da reforma protestante. Ele vai explicar depois que ano de 1500 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa, né? Então vamos lá. Ó, a pergunta: e bradavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgarás e não vingarás o nosso sangue? Lá no Bereshit nós temos uma expressão idiomática que pode nos trazer alguma luz com relação à vingança do sangue. Olha lá, Lúcio. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Lá falava de Caim. Caim matou o seu irmão em razão do Corbanot. Ele ofereceu uma oferta pacífica, uma oferta que na verdade não era de expiação, que seria o Corban lá, e no caso Abel ofereceu o Corban lá, que o objetivo era expiação. E ele um irmão derramou o sangue do outro. Era isso que efetivamente estava acontecendo ao longo da história. Infiéis, pessoas que se aproximavam do Eterno de maneira equivocada, derramando sangue de pessoas que se aproximavam do Eterno, porque a palavra Corban, o literal dela é aproximar-se. Então, os 5 Corbãs significam 5 formas de se aproximar. Caim e Abel aqui também são arquétipos de pessoas que se aproximavam de maneira errada e estavam tirando a vida de pessoas que se aproximavam do Eterno de maneira certa. Agora, o interessante é que ao Eterno cabe ouvir a voz do sangue. Vamos lá em Zacarias 1:12, vamos trazer mais algumas respostas. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Lembra que nós falamos da marcação dos cavaleiros, que traz uma associação com Zacarias. A mesma pergunta, vamos obter resposta. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Lá em Zacarias, o Eterno traz também estas palavras consoladoras escatologicamente. Nós vamos ver este consolo no 6º e também, obviamente, no 7º selo,
que é a volta do Messias. O Alexandre agora vai introduzir a fala dele naquela vinculação, naquele enunciado de linguagem mais concreta, mais escatológica. Trouxemos as bases aqui, os links proféticos que permitem que essa interpretação do Alexandre seja validada. Beleza. O quinto selo vai fazer referência à igreja de Sardes, um período que se estende durante a Reforma Protestante. Não vou entrar num marcador preciso. Por quê? Muitos vão tomar como data inicial para a Reforma Protestante as 95 teses de Lutero sendo pregadas na igreja, na porta da catedral. Outros vão tomar reformadores anteriores a Lutero. Fato é que Lutero, de certa forma, é o primeiro a fundar uma igreja que saía da Igreja Católica, mas existiam outros reformadores que caminharam antes de Lutero, que construíram um ambiente intelectual necessário para que Lutero se desenvolvesse. Então, encontrar um marcador preciso de tempo é muito complicado. Mas o que essas almas falam debaixo do altar? Elas perguntam até quando existe um remanescente, existe um conjunto de pessoas e de verdades que foram silenciadas, que foram esmagadas durante o período do cavalo amarelo, durante o período do quarto selo, durante o período de Tiatira. Essas verdades todas que foram silenciadas, elas começaram a voltar, elas começaram a clamar. Esse remanescente, a figura do remanescente, ela é muito presente no livro de Apocalipse, ela é fundamental para a Bíblia em muitos aspectos, entender esse restinho, esse que sobrou. Esse remanescente, ele reclama. Até quando duraria? É interessante um marcador que vincula ainda o quinto selo à igreja de Sardes, por quê? A igreja de Sardes recebe uma promessa. A promessa que a igreja de Sardes recebe é que eles receberão vestiduras brancas, o vencedor receberá vestiduras brancas. E aqui eles recebem, foi dado a cada um, compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Isso aqui não está falando que essas almas debaixo do trono sejam almas literais que estão lá no paraíso imaterial. Faltou esse enunciado abstrato, vestes brancas vinculado ao anjo que veio. Então, a veste branca é o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição, a promessa da ressurreição. Promessa da ressurreição. Então, por quanto tempo mais esses já vão no esquecimento, eles estarão mortos? Por quanto tempo mais? Por pouco tempo. Espera até que se cumpra aquilo que tem que ser cumprido. Até que a gente vai ver depois, lá no sexto selo, a gente começa a ver um caminhar já para o tempo do fim, e no sétimo selo, a volta de Jesus. Então, sucintamente, nós tomamos como quinto selo Igreja de Sardes e Reforma Protestante. Esse aguardem por mais um tempo lembra muito o conselho que é dado à igreja de Sardes. Conserva agora aquilo que você tem. Aguarde mais um tempo. Preserve essas verdades que foram desenterradas, porque mais um pouco e o Messias vai voltar. E ressuscitar. Ressuscitar. Você, exatamente. Chegamos finalmente ao sexto selo. Apocalipse 6:12, Lúcio. E abrindo ele o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se preto como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Beleza. Encontramos esse mesmo enunciado em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Isso se cumpriu no Pentecostes, mas o resto, vamos lá? Joel 2:29, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. Continua. E o sol se converterá em trevas, diz Joel 2:31, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Muito bem. Então, esta profecia aqui está atrelada com Joel. Pentecostes começou a se cumprir a profecia de Joel. Na casa de Cornélio se continuou, que seria esse segundo enunciado, também sobre os servos e sobre as servas. E o sol se converterá em trevas e a luz também prossegue aí. E isto é a base enunciativa abstrata para nós entendermos a igreja de Filadélfia.
Buscando no paralelismo entre o sexto selo e a sétima igreja, nós vamos trazer mais informações que fortalecem a interpretação iniciativa concreta que o Alexandre vai desenvolver. Vamos lá, Apocalipse 3, 7 a 13. Lê lá, Lúcio. E eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode cerrar, porque tens uma pouca de força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E que porta aberta é essa? É a porta do Mishkan, a porta do Mishkan Kodesh, que é o santuário terrestre. Uma vez por ano coloquei as festas aqui. Primeira festa Pessah, simboliza a morte de Jesus. Hag Masot, ele sepultado. Rabikurim, ele ressuscitado. Festa de Shavuot, que seria o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Nós falamos lá agora há pouco a profecia de Joel. Shafarot, trombetas, que é anúncio do segundo advento. E aqui, Yom Kippur, dia do perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote Gadol Kohen entrava no Santo dos Santos. Tinha essa cortina separada, que separava o Santo dos Santos. No Yom Kippur, no dia do perdão. E aqui fala de uma porta aberta. A interpretação é que essa porta seria a porta do Mishkan, então estaríamos falando de Yom Kippur. Vamos lá, próximo slide, para a gente entender que aqui eu trouxe aqui Ellen White. Lê lá, Lúcio. Ao aplicar o tipo a Cristo, Ellen White declarou: então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo. E passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum poderia fechá-la. Apocalipse 3, 7 e 8. E que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Beleza, próximo. E aí o paralelo entre Apocalipse 6 e Isaías 34. Vamos lá. Para vocês, o que é essa questão do paralelo? Nós estamos lá no sexto selo. Nós vamos verso a verso. Os versos que faltavam, que a gente não analisou. Vamos lá, lê lá. Em Apocalipse 6, versos agora 13 até 17, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Isso. Essa expressão aqui, eu vou primeiro trabalhar a expressão idiomática e depois o Alexandre vai trabalhar com o cumprimento de profecia. Lá em Isaías 34, 2, 4, nós entendemos essa questão do céu como um pergaminho. E associamos que aqui está se referindo ao dia da ira do Senhor. Então nós vamos lá, lê lá, Lúcio. O verso 2 já de Isaías 34 diz: porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isso. Aqui nós temos um período que o Alexandre vai desenvolver melhor. Nós tivemos toda uma conversa lá por trás disso. Alexandre, agora é com você. Beleza. O sexto selo talvez seja o mais complexo de todos eles, né? Por quê? Como nós percebemos, até o quinto selo existe uma correspondência direta, fácil de associar, existe uma associação direta aqui entre o selo e as igrejas das profecias apocalípticas, né? Mas quando nós chegamos no sexto selo, existe um complicador, porque os elementos proféticos apresentados no sexto selo transbordam a temporalidade da sexta igreja, que é Filadélfia, e eles chegam até a igreja de Laodiceia. Então vamos ver primeiro algumas características que correspondem a Filadélfia. Filadélfia vai ser uma igreja que não é arrependida, é uma igreja que só é elogiada dentro das profecias, né? E nós associamos ela ao período que vai de 1790 mais ou menos até 1844. Então, portanto, o movimento milerita está dentro desse período da igreja de Filadélfia.
O terremoto que diz em Apocalipse, ele é associado a um terremoto que aconteceu em 1755. Foi um terremoto muito grande, veio acompanhado de ondas gigantescas e que se abateu principalmente sobre a cidade de Lisboa, conhecido como terremoto de Lisboa. O Sol Negro e a Lua em Sangue aconteceram ambos em 1780. A conhecida Queda das Estrelas aconteceu em 1833. Falta, porém, o céu se enrolar como um pergaminho, os montes e ilhas serem movidos. E falta ainda que todos os povos da terra clamem aos montes, cair sobre nós, porque é chegado o grande dia da ira do Senhor. Esses eventos, eles correspondem profeticamente a um período que ainda virá. Portanto, nós entendemos que a partir do verso 14, nós estamos em eventos ainda não ocorridos, eventos que ainda estão para ocorrer. Fazem menção, portanto, ao período de Laodiceia, que é o último período da história. Mas é feita uma pergunta fundamental aqui no livro de Apocalipse. Quem é que pode suster-se? Quem pode subsistir a esse grande e terrível dia da ira do Senhor? Quando nos últimos dias, quando nos últimos momentos da história da humanidade, é vindo os últimos sinais da volta de Jesus. O céu se desenrola como um pergaminho. Os poderes da terra são abalados. Nesse momento uma pergunta se faz. Quem pode suster-se? Quem vai durar? Quem vai existir? Quem vai conseguir permanecer diante de um evento tão cataclísmico, tão assombroso? É aberto um parênteses agora na profecia. É feita uma pausa para se explicar. Quem é capaz de subsistir? Quem durará? Antes de que nós cheguemos ao sétimo selo, que está em Apocalipse capítulo 8, nós temos Apocalipse capítulo 7. E Apocalipse capítulo 7 será o tema da lição da semana que vem. Antes do Lúcio voltar, apenas só um detalhe para vocês se lembrarem. Antes é feita a pergunta até quando, e aqui nós buscamos lá em Isaías, essa marcação do enrolar do pergaminho até quando? Até o dia da ira do Senhor. E o dia da ira do Senhor, escatologicamente, está aqui. Sexto selo, dia da ira do Senhor, e sétimo selo, quando ele volta, quando ele retorna. Até quando? Até quando ele julgar e voltar. Buscar os salvos. Tcharam! Ó, faz tempo que não volta assim. Lúcio. Pessoal, novamente, foi um estudo tremendo aqui para nós. Eu espero que vocês tenham aprendido mais. Essa abertura do selo, algo tão enigmático. Vocês perceberam que nós temos aqui alguns selos que correspondem diretamente a alguma igreja e já tem selos que não, que eles sobrepõem a algumas igrejas. E vocês notem também o seguinte, que nós sempre buscamos mostrar aqui o quê? Porque seria muito fácil a gente pegar a interpretação adventista e só passar para vocês, e a gente está buscando a base, a fonte do porquê que essa interpretação ela é feita assim. É assim. Espero que vocês tenham aprendido, Eu tenho reforçado muito o aprendizado e é por isso que eu reforço aqui também um apelo para que você compartilhe isso, porque até os irmãos da igreja, espero que todos estejam envolvidos nesse trimestre, nesse estudo sobre Apocalipse, mas, como eu falei no vídeo anterior, muitos irmãos da igreja têm dificuldades com o Apocalipse, ou alguns até, eu conheço adventistas que simplesmente ignoram o livro de Apocalipse, porque eles não entendem nada. E aí, é muito complicado. Esse estudo, tanto da escola sabatina, o estudo normal, o estudo das entrelinhas, ele está assim, esclarecendo de uma forma bastante simples até, os significados, de onde que vieram. Claro que eu também não consigo decorar todos os versos, ninguém consegue decorar. Isso aqui é resultado dos estudos aqui que o Ricardo e o Alexandre passaram horas, tem os slides aqui na descrição, mas pelo menos você tem uma noção agora das relações. Você fez uma continha de hora vídeo, lembra? Dá 20 horas, quase 20 horas para produzir. Cada vídeo aqui que vocês assistem aí 1 hora, a gente gasta, hora homem, hora homem, porque um gasta 6, outro 8, outro 6, e aí dá muitas horas, dá 20 horas, 18 a 20 horas. Pra produzir. Por vídeo. Para a gente tentar trazer isso com qualidade, porque reproduzir algo sem sentido talvez para nós seria mais rápido, Mas a gente tenta aprender, tenta entender e aí tenta passar para vocês. Beleza? Então, ajude-nos com essa obra, a nossa obra é uma mensagem que Cristo quer que todos conheçam e distribuam esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, nas suas redes sociais, no WhatsApp, na sua igreja, na família, na sua classe. Eu sei que muita gente tem nos ajudado com isso
e esse ministério tem crescido. É graças a Deus que tem conduzido e tem usado homens, né, como nós e como vocês para que outras pessoas venham a tomar esse conhecimento. Beleza, pessoal? Então, nosso abraço e até a 6ª lição dessa série de 13 lições sobre o Apocalipse. Tchau, tchau. Tchau.